Parei aqui, tô com essa camisa do Brasil, tô indo treinar. Só que aí meu coração tá angustiado, tive que parar aqui. Meu filho competiu, sabe? Ele ficou sub-18, segundo melhor do estado. E ele precisa de uma fisioterapia, que acho que é uma vez por semana numa clínica, e cada sessão é 150, no mês dá acho que R$600. E a gente não tem condições de pagar. Aí ele fala: mãe, não vou chorar aqui não. Ai Deus, por que no Brasil tudo é difícil? Vontade de voltar pro meu país, sabe? Porque no Brasil tudo é complicado. Se você quiser subir na vida, você tem que fazer esforço por si próprio. E coisa de prefeitura é uma benção. É uma benção, pra não falar outra coisa. E eu queria muito essa fisioterapia pra ele.